Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Bom dia, eu sou o pastor Adenelson, estou aqui mais uma vez para te abençoar com a palavra de paz, uma palavra de vida. Estou muito entusiasmado mais uma vez. Nós somos do Ministério Vinha e nós estamos ali na antiga Amazonas. É só você mandar aqui um oi para mim, no meu WhatsApp está aqui embaixo e eu te mando o localizador, tá bom? Nós estamos em Canaã, nós pregamos o Evangelho da Graça de Jesus. Nós estamos filiados ao Ministério Vinha, pastor Aloysio Silva, e nós estamos todos os dias levando pessoas a serem livres em Jesus, a receberem, a informação, a palavra, o alimento de Deus. Então fique comigo e receba mais uma vez. E a pergunta de hoje é: quem é Deus para você? Tá? Então escute. Eu tenho até um destaque aqui. Veja, o Pai está sorrindo para você agora. Apesar dos seus pecados, Ele está satisfeito com a obra de Jesus na cruz. Pesado isso, né? E poderoso, aleluia. E nós temos uma explicação no livro de Gênesis, né? No 3, do 17 ao 20, que diz: olha o que Deus falou. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, ele falou assim: ó, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterão dela sustento durante os dias da tua vida. Aí ele continua dizendo assim: ela produzirá também cardos e abrolhos. Sabe o que é isso, cardos e abrolhos? Espinhos. Ah, incrível, né? Antes do Adão cair com a Eva não tinha espinhos no jardim, agora tem. Incrível, né? Aí Deus continua dizendo: e tu comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí ele coloca: até que retornes à terra. Determinou a morte. Tá vendo? Ele disse: porque tu és pó e ao pó tornarás. Aí deu o homem nome à sua mulher de Eva, e por ser a mãe de todos os seres humanos. Então escute aqui, após a queda houve uma grande ruptura entre o homem e Deus. Na realidade, o homem foi expulso do jardim. Aconteceu um desarranjo completo, tá? Começou na raça humana inteira agora, porque toda a raça humana descende de Adão e Eva, e Deus disse: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, a partir daí, todo tipo de dor, problemas, medos, angústia, morte, passaram a fazer parte da história da raça humana. Então, quando nós entendemos onde todos os nossos problemas começaram, isso pode nos ajudar a entender a resposta para vencer as dores e as lutas dessa vida. É onde é que está a raiz do problema. Então, escute, esse rompimento entre o homem e Deus, ele produziu uma terrível separação de Deus como nosso Pai e de nós como seus filhos. Sabe? E não por menos que Satanás ele tem atacado terrivelmente toda a relação com a figura paterna em nossa vida, sabe? Ele cria um distanciamento entre nós e Deus, sabe? Ele tenta manter essa ruptura, ele continua mantendo, né? Entre Deus, Pai, e nós, que somos os filhos, tentando o tempo inteiro frustrar o nosso relacionamento com Ele, sabe? A fim de transferirmos essa experiência para a nossa relação com Deus, assim como nunca estabelecemos um lugar onde tudo pode ser reorganizado. Então, todas as vezes que a criação é removida do ambiente criado para ela viver, o caos estabelece. Como assim, pastor? Tira o peixe da água, ele vai morrer. Tire o pássaro do ar, ele vai morrer, não vai sobreviver. Tire o homem da presença de Deus como seu pai, a tragédia estará estabelecida. Não vai sobreviver. Então Adão ele foi expulso do jardim da presença de Deus. E a partir daí se estabelece uma vida de cardos e abrolhos, suor, maldição, dores, assassinatos, um completo caos. É por isso que nós vemos na velha aliança, as pessoas viviam debaixo de escravidão e por meio de Deus o medo era constante, sabe? Mas um dia o Éden foi reaberto e o caminho para nos reconectarmos com Deus se tornou possível. Então, escute, por volta da hora nona,
Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer assim, olha, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, escute, aí eu vou destacar nesse versículo, vou destacar aqui: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A Bíblia diz que tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Ei, o véu se rasgou. O homem ele poderia voltar ao Éden, à presença de Deus, e tudo agora pode se reorganizar. Aquilo que era um impedimento, uma parede, agora está aberto, sabe? Mas desde o princípio, o homem tem se escondido de Deus, sabe? Com uma roupa de folha de figueira, que nos fala de uma religião baseada na performance humana. Se você é bom, você chega na presença de Deus. Se você não é, Deus te rejeita, sabe? Uma relação com Deus baseada na religião. Um sistema de troca. E tudo isso nos afetou profundamente. Nos cria uma sensação de distanciamento, sabe? Então esses são os dias que nós devemos trocar as nossas roupas, jogarmos fora essas cintas de figueira, sabe, da justiça própria, e nos vestirmos de Cristo, da justiça de Cristo, porque a própria Bíblia garante que ele sem pecado se fez pecado no nosso lugar, para que nós nos tornássemos justiça diante de Deus. Então hoje nós precisamos sim de arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Metanoia, mudar a nossa mente a respeito de quem é Deus e de quem nós somos. E a pergunta é: quem é Deus para você? Deus nunca esteve preocupado com o erro, e sim com a distância. A pergunta não é, né, quando o homem caiu, qual foi a pergunta? Adão, onde é que você está? Tem essa pergunta. Quem te enganou, Adão? Por que você comeu da árvore que te afastou de mim, Adão? Então escute, sempre que nos afastamos, ele quer nos reaproximar. Este é o coração de Deus. Então escute, com a queda, a distância, nós passamos a viver com a consciência de escravos e não de filhos. E isso tem sido por todos esses anos o motivo de uma vida de derrota, de engano, de angústia. Escute, o grande engano da serpente ainda continua em ação, sabe? Tentar convencer de que você não é, para iludir você a desejar ser o que você já é, no momento em que você nasce de novo, que é um filho de Deus. Amém? Eu quero ler só um destaque aqui, que é o Gênesis 3:5. Olha o que a Bíblia diz. Porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes, se vos abrirão os olhos. Como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Então escute, o homem já era a imagem e semelhança de Deus. Mas agora, pela árvore do conhecimento, da lei, do bem e do mal, o sistema de troca, o humanismo, sabe? O meia, nós temos tentado viver sem Deus e dar conta da nossa própria vida. Mas isso é um fardo pesado que não pode mudar a nossa história. Então hoje não precisamos mais viver assim, porque nós somos feitos filhos. Romanos 8,15 diz que pelo Espírito nós clamamos Abba Pai. Nós temos essa relação de chamar ele de papaizinho, sabe? É incrível isso. O Espírito ele fez questão de deixar essa expressão em hebraico que chama-se Abba Pai, papaizinho, que é para nós termos a intimidade amorosa de nos relacionarmos com o Pai através de Jesus Cristo. Quer ver? Olha o que diz João 14, do 8 ao 9. A Bíblia diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Incrível, né? Então, definitivamente, nós precisamos mudar profundamente a nossa visão de Deus e vê-lo como nosso Pai. E se nós queremos ser transformados e voltar ao projeto original. Eu vou contar uma história aqui sobre o filho pródigo. Só para a gente finalizar essa mensagem, eu quero falar sobre o filho pródigo. Porque nós vimos ali uma história, é o próprio Jesus falando sobre o reino dos céus. O próprio Jesus, ele está destacando isso. Então ele está contando para nós ali que um filho, ele deseja pegar tudo aquilo que era herança. Agora escute, quando um filho deseja pegar a herança do pai, o que ele faz? Ele está desejando que o pai seja morto.
sabe? Então, escute, quando ele faz isso, ele está desejando que o pai seja morto. E nessa parábola, Jesus está fazendo o quê? Ele está contando uma história. O pai é ele e o filho somos nós. E tem dois tipos de filhos. Nós temos o filho mais novo que pega herança, temos o filho mais velho que fica em casa. Mas o fato do mais novo pedir a herança, estando o pai ainda vivo, é uma forma de desejar a sua morte. Nós vimos isso. Então, mesmo assim, escute, o pai graciosamente dividiu com ele a herança. Na cultura judaica, o filho mais velho ele tinha direito a 66% da herança. Nesse caso, que nós estamos falando de dois, era uma porção dobrada em relação ao irmão mais novo. Então, mesmo tendo uma herança tão grande, o filho mais velho nunca desfrutou dessa herança. Então, o mais novo saiu pelo mundo, gastou todo o seu dinheiro dissolutamente. A Bíblia não diz como foi que ele gastou. O irmão dele é que diz. Então, quando ele não tinha mais dinheiro, seus amigos o abandonaram, claro, ele se tornou um cuidador de porcos. Essa história todos nós sabemos. A profissão mais indigna para os judeus. Tá? Quer ver? Abre para nós aí Lucas 15, do 17 ao 20. Num dia, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E aqui eu morro de fome. Olha aí. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Sabe, esse rapaz ele não se arrependeu amargamente, em nenhum momento ele se importou por ter partido o coração do pai, sabe? Em hora alguma ele se preocupou com o pai, mas agora apenas consigo mesmo ele voltou. Sabe por quê? Porque ele tinha fome, a barriga levou ele de volta para casa. Mesmo assim o pai ansiava pelo filho perdido. Você está entendendo isso? O amor de Deus é tão grande que não tem como a gente retratar isso e nem mensurar. Então, nesse momento, nós temos o quê? O retrato do nosso Pai Celestial. Lucas 15, do 20 ao 21, está dizendo: ele, e levantando-se, foi para seu pai. Vindo ele ainda longe, escute, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele falou exatamente aquilo que ele falou, que ele estava previsto falar, tá? Então escute, quem supostamente poderia estar irado nessa história e desapontado era o pai, mas em vez disso, ele estava cheio de compaixão e de perdão. Então, no entanto, o irmão mais velho ficou irado de fora da festa. O pai cria uma festa, nós vimos aqui o quê? Que o pai corre, abraça o filho, beija, coloca a capa, coloca a sandália, coloca anel no dedo, manda matar um boi cevado, fica alegre, mas o irmão mais velho fica irado. Ele vivera toda a vida dele tentando merecer o amor do pai, mas tudo já era dele, mas ele nunca desfrutou de nada, sabe? Ele nunca saiu da casa do pai, mas ainda assim não conhecia o amor do seu pai, então ele não conhece o pai que tem. Então não olhe para a sua performance, olhe para a graça do pai. Sabe, o pai, porém, está cheio de alegria pela volta do filho. Deus não nos prometeu suprir de acordo com a nossa necessidade, mas de acordo com a sua riqueza em glória. Deus não nos perdoa de acordo com o limite do nosso arrependimento ou confissão, mas de acordo com a riqueza da sua graça. Jesus disse que quando o pai avistou, ele compadecido correu e abraçou o filho e beijou. Então observe que a primeira coisa que o Senhor diz é que o pai se compadeceu. Então o pai estava sempre olhando no horizonte, esperando por seu filho. Esse pai foi completamente rejeitado e se tornou um objeto ridículo por causa do filho, sabe? Ele perdeu uma grande quantidade de dinheiro por causa do seu filho, mas mesmo assim o seu coração estava cheio de compaixão. Então escute, o Senhor está aqui dizendo hoje como é o coração de Deus. Ele não está cheio de ira e de condenação, mas ele está cheio de plena compaixão. Nunca devemos pensar que apenas esbanjamos, mas nós precisamos provar o amor do Pai. Então mesmo aqueles que nunca saíram de casa precisam descobrir esse amor. Muitos crentes nunca tiveram uma experiência profunda com o amor do Pai. Essa parábola ela deveria ser chamada de a parábola do pai pródigo. Sabe por quê? Porque o nome pródigo significa esbanjador de dinheiro. E nós vimos aí que o pai, na realidade, ele não se importa com as riquezas terrenas. Ele quer sim a alegria e a felicidade dos pais. Deu dinheiro para o filho foi, gastou tudo. Quando volta, ele coloca o anel no dedo e diz: tudo é teu. Sabe?
Ele não se importou com seus bens, ele estava disposto a dar tudo novamente ao seu filho, mesmo que ele ainda não merecesse. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo: quem realmente é Deus para você? Tenha esse Deus como um Deus amoroso, que se importa com a sua alegria, com a sua felicidade, com o seu bem-estar, com a sua vida longa, com prosperidade, com saúde, com todas essas coisas, independente da forma que você tem agido. Olhe para o Pai, receba dele, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor enquanto está perto. Que Jesus abençoe esse dia maravilhoso, esse final de semana. E eu te convido a estar lá na Luz para o Mundo comigo. Pega aqui comigo o endereço no WhatsApp e vai lá que eu quero orar por você. Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana em nome de Jesus. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.